Meus amigos, terminou a eleição. Arthur Virgílio é o prefeito de Manaus pelos próximos 4 anos. É hora da gente fazer uma análise do quadro. Não vou entrar na história das intrigas, daquela confusão toda que a gente sabe que ocorreu durante o período eleitoral. Eu prefiro ficar no aspecto político puramente. Marcelo tinha de um lado José Melo, Omar Aziz, Silas Câmara, Serafim Correia, Alfredo Nascimento e mais Paulderney Avelino e mais vários outros apoiadores de peso na sua campanha política. O que houve, afinal? Olha, em primeiro lugar, o prefeito Arthur Virgílio soube manter o senador Eduardo Braga dentro da sua campanha, mas sem afogá-lo, sem que ele preponderasse na relação com o eleitor. Soube tê-lo como apoiador, não escondeu, mas também não anabolizou a presença dele na campanha, o que, aliás, é fundamental para um candidato. Ele é o candidato. Não pode, de forma nenhuma, ficar menor do que o apoiador. Isso soa muito mal junto ao eleitor. Não é que o eleitor seja um especialista em marketing, é que o sentimento leva a rejeitar aquele que se deixa envolver por alguém que o está apoiando. Então, Marcelo Ramos, sob esse aspecto, é bom que se diga, foi ao máximo que a habilidade permitia. Os candidatos, os apoiadores, fizeram com ele tudo o que podiam fazer, mas não conseguiram fazer com que o povo o visse como um administrador, como o prefeito para os próximos 4 anos. Marcelo Ramos certamente saiu com um patrimônio político maior dessa campanha política. Ele certamente será um protagonista nos próximos pleitos, terá voz, terá presença, marcará as próximas eleições no estado do Amazonas. Mas desde o início a gente se perguntava, bom, se os caras são tão bons assim no apoio, por que eles não saíram candidatos? Um desses aí. Por que nenhum deles quis enfrentar o prefeito Arthur Virgílio? É uma pergunta que a gente tem que fazer, que não pode calar. A outra coisa, nós fizemos aqui nesse portal, tem um artigo que está no link lá, Opinião. Você pode entrar lá nos arquivos desse portal, você vai encontrar um artigo em que nós falamos sobre preditores de voto. É uma coisa nova aí que os pesquisadores já vêm trabalhando algumas eleições, mas que nesta eleição se tornou fundamental. Quando você vai ouvir na pesquisa qualitativa o eleitor para saber quais são as suas preocupações, ele fala lá, segurança, saúde, educação e tal. É o que é mais fácil para o eleitor e realmente essas coisas fazem parte do cotidiano das pessoas e são fundamentais para a vida em sociedade. Mas o que é que faz ele votar? Nesta eleição, meu palpite era de que seria o caráter administrativo, a questão da gestão administrativa. O eleitor ia se perguntar, o fulano, o candidato está preparado, está pronto, é o melhor para administrar a cidade de Manaus? Acabou voltando, acabou ficando mais claro, acabou ganhando essa disputa para quem seria o melhor, o prefeito Arthur Virgílio, porque em face da crise política, da crise econômica que nós estamos vivendo, ele conseguiu levar a prefeitura sem atrasar salários, sem tirar tickets, sem tirar vantagens dos funcionários e trazê-la até onde trouxe, sem maiores percalços, inclusive dando alguns reajustes para médicos, para professores, pequenos, mas que não ocorreram no governo do estado. Então, e tem lá no governo do estado a questão do governo tirando o ticket de alimentação, reduzindo o expediente, a crise batendo na porta do funcionalismo e chegando aos arredores das instituições públicas. Aquele dono de pequeno restaurante que ficava nos arredores das repartições públicas e recebia os funcionários para aquela refeição rápida ali, o almoço rápido, o sujeito não ia em casa, ia lá nesse pequeno restaurante, comia, levava o seu ticket de alimentação, conseguia comer tranquilo, ainda levava um troco para casa. Isso aí acabou e esses pequenos restaurantes estão sentindo a crise no bolso, perto de si. Isso está criando dificuldades para eles e é isso que está fazendo com que a crise vá se alastrando pela nossa sociedade. Então, isso foi importante.
As pessoas parecem ter esquecido que a crise está presente na vida do manauara e também é importante para formar a sua opinião num momento como esse de pleito eleitoral. Mas para finalizar, a eleição terminou, Arthur Virgílio venceu com apenas Eduardo Braga do seu lado contra todos esses aí, inclusive o detentor de poder, o governador José Mello, que é o grande derrotado dessa eleição. Acho que é a primeira vez na história do Amazonas que o governador, o sujeito que tem a caneta do governo do estado, não participa de uma eleição para a prefeitura de Manaus. O que virá a seguir? Arthur Virgílio, por outro lado, mostrou fragilidades dentro do seu governo que agora precisam ser resolvidas. Por exemplo, a politização do governo Arthur Virgílio é muito pequena. Durante a eleição, os caras fizeram a faixa azul. Isso é coisa de assessoria. O cara fazer uma faixa azul é para derrubar qualquer candidatura. Os caras fizeram, naquela região ali da Max Teixeira e da Grande Circular, ou seja, a Zona Norte e Zona Leste, eles aplicaram quase 2.000 multas nos 15 dias antes da eleição. Isso é coisa de oposição. Isso não é de quem está dentro do governo. Aí o sujeito vai dizer, mas eu sou técnico, eu não tenho nada a ver com pleito. É técnico, então é nomeado por quem? Por um técnico? É a hora de dar uma mexida nisso, porque essa politização não tem a ver só com voto, não. Tem a ver com a capacidade de ouvir o que o povo quer e fazer disso que o povo quer a política de governo. Afinal, a prefeitura não vive para atender o técnico, vive para atender o povo. Então, esse lado aí, essa coisa de que ele foi descobrindo dentro do seu governo e que vai aprimorando, o negócio de não estender a tarifa social para quem tem um Bolsa Família, o que está no contrato lá assinado com a Manaus Ambiental, com a empresa de fornecimento de água. Isso também é outro erro que foi corrigido até durante a campanha por interferência do Marcelo Ramos e do Ministério Público Estadual e do próprio Arthur Virgílio, mas que estava pendente por falta de ação da sua assessoria. Então o prefeito Arthur Virgílio também vai ter que politizar um pouco mais o seu governo para que fique atento à vida. A cidade está correndo, não pode ser alheio a tudo, colocar uma faixa azul ali e causar aquele tumulto todo que ocorreu na Max Teixeira, sem que tivesse havido um planejamento, fazer uma coisa que parece ter sido feito na marra. Então, a prefeitura vai pensar um pouco mais, Marcelo Ramos sai com o seu patrimônio político, os seus apoiadores saem com uma brutal derrota nesse momento, mas o quadro político agora vai se acamar, vai agora se amoldar a um novo momento, porque vem aí a grande disputa, que é a eleição de 2018, em que se elege o novo governador do Amazonas. É por ela que nós vamos esperar agora.